Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nada comeu naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no primeiro domingo da Quaresma. Na quarta-feira passada, começamos o tempo quaresmal com a quarta-feira de cinzas, onde tivemos nas nossas comunidades, paróquias, a imposição das santas cinzas e o início dessa bela caminhada de um retiro espiritual para vivermos depois, culminar no tríduo pascal, na grande festa, no domingo da ressurreição. E aqui nesse evangelho, fala que Jesus, depois que ele sai do batismo que ele recebe de João, no Rio Jordão, ele é levado ao deserto. O deserto é sinal de lugar de desolação, de sofrimento, de abandono. Sabemos que o deserto, o clima, é algo muito inóspito. Durante o dia, um calor extremo que poucas criaturas conseguem sobreviver no deserto, um sol escaldante, e à noite, um frio extremo. Então, é muito difícil alguém sobreviver. Mas também o deserto é sinal do encontro com Deus. O povo que caminha no deserto se purificando para chegar à terra prometida, um lugar de silêncio, onde pode-se fazer a experiência com Deus. Elias faz a experiência de se encontrar com Deus no deserto, Moisés encontra a sarça ardente no deserto. Então, assim como é um lugar de desolação, de tentação, de sofrimento, um lugar também de encontro com Deus. E aqui Jesus passa esses 40 dias
relacionando esses 40 dias com os 40 anos que o povo passou caminhando no deserto, o povo de Israel, para a terra prometida. E aqui Jesus é tentado pelo demônio. Primeiro, a tentação de viver sem as renúncias. Transforma pedra em pão. Sem o esforço do trabalho. Sem o esforço da ascese. Jesus disse, olha, não é só de pão que vive um homem, não é só da comida, não é de encher a barriga, né? Mas da palavra de Deus também. Então, a tentação das coisas fáceis. Pedra tinha muito lá no deserto. Transformar as pedras em pão. Sem o esforço. As pedras estão, muitas vezes, também na nossa vida. As pedras estão aí, né? As dificuldades, as lutas. Muitas vezes não dá para transformar essas pedras em flores. As dificuldades, elas precisam ser vencidas, né? Com esforço, com trabalho, com ascese, com renúncia. Então Jesus vence a primeira tentação. Depois, o diabo leva Jesus para o alto e mostra todos os reinos do mundo. A glória, os aplausos. E o diabo diz, olha, eu posso te dar tudo isso. Toda essa glória. Porque tudo isso foi me dado. Mas tem um preço. Você precisa me adorar. Essas coisas precisam ser o seu Deus. E Jesus disse, olha, a Escritura diz que só a Ele eu devo adorar e só a Ele eu devo servir. É uma tentação que nós, todos os dias, podemos passar. Meu irmão, minha irmã, dar glórias deste mundo, dos aplausos deste mundo, ser conhecido, chegar a ter muito dinheiro, muita fama, muito poder, a custo de quê? Muitas vezes de renunciar a uma vida santa, de viver uma vida digna, porque para se alcançar certo poder, certa glória, muitas vezes tem que se fazer coisas erradas, coisas ilícitas. Nós vemos aí como as tentações estão. Então o Senhor está dizendo para nós, olha, nada de fama, de dinheiro, de poder, de forma ilícita. É uma grande tentação. Agora também, Jesus é levado para o alto do templo de Jerusalém. E disse, olha, se você é filho de Deus, se jogue. Deus vai vir em seu socorro. Se Ele não vier, Ele vai mandar os anjos. A tentação de tentar a Deus, a dimensão do espetáculo, de grandes milagres, como se Deus não estivesse fazendo milagres todos os dias na nossa vida. Todos os dias o Senhor se manifesta milagroso, cuidando de nós, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, nos dando o pão de cada dia, nos dando a força para o trabalho, mesmo nos momentos de sofrimento, de enfermidade, Ele nos dá força para a gente continuar vencendo as lutas. Então, meu irmão, minha irmã, não estamos abandonados, mas a tentação dos grandes milagres. Eu só vou acreditar em Deus se acontecer algo muito grande na minha vida. E o Senhor todo dia está lá cuidando da gente, fazendo os milagres. Então precisamos perceber isso. E vencendo essas tentações, de saber que, assim como Jesus também venceu,
as tentações, nós também somos chamados a vencer. Nós também somos chamados a ir lutando, porque a luta ela é diária. A tentação das coisas fáceis, a tentação de que tudo possa acontecer sem o mínimo esforço. E a gente sabe, meu irmão, minha irmã, que no dia a dia, tudo é conquistado com esforço. O esforço é necessário. Mas qual é a grande tentação? Das coisas sem esforço. Eu quero vida boa, eu quero bens materiais, eu quero fama, glória, poder, mas sem esforço. Não quero me esforçar. Eu quero um corpo perfeito, sarado, mas sem esforço. E aí nós vemos os meios que as pessoas vão usando para chegar a uma perfeição sem esforço. E meu irmão, minha irmã, não há perfeição nesse mundo. Nós somos limitados. Nós passamos pelos problemas, pelas lutas. Nós temos as nossas quedas. E nós somos chamados a quê? A experimentar a graça de Deus na nossa vida. Agora, não dá para tirar o esforço. Não dá para não batalharmos. Quer dizer que eu não posso ter uma vida melhor? Claro que pode. De forma lícita, Deus abençoa o esforço. Uma casa decente, a pessoa ter um carro, a pessoa poder ter sempre, com a graça de Deus, a geladeira bem provida. Agora, os meios precisam ser lícitos para isso. É isso que Jesus fala. Vencer essas tentações para viver de uma forma lícita. Eu não posso ter um corpo definido? Sim. Mas a que preço? Com esforço pessoal ou usando muitas vezes essas drogas que tem aí? Então, tudo tem um limite. É isso que o Evangelho nos fala. As tentações existem e elas precisam estar aos nossos olhos para a gente vencê-las. E aí, a partir disso, colocar diante de Deus. Porque assim como São Lucas coloca que o diabo se afastou de Jesus para depois retornar no tempo oportuno, e ele retorna depois lá no Horto das Oliveiras para tentar de novo Jesus, achando que o venceu quando Jesus é crucificado, quando ele morre na cruz, o diabo realmente vê que perdeu, o diabo volta também para nos tentar, sempre. Sempre ele tem uma oportunidade, ele vai nos tentar, sempre. Então, meu irmão, minha irmã, nesse tempo da quaresma é tempo também da gente vencer as tentações e nos fortalecer para, sim, optar sempre pela graça de Deus, pelo Evangelho na nossa vida, construindo o reino de Deus aqui. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.